Já? Vamos lá então para o compilado de mais uma live. Tivemos aí Mestre Petros e Mestre Pierre, médicos, né, os doutores Petros e Pierre, que falaram um pouquinho pra gente sobre saúde. Ocorreu lá no Cabaré do Nego Velho. Vamos ver como é que foi essa live. Então tá. Foi aqui a chamada. A live foi ao vivo, tá? Eu fui na residência do Dr. Pierre para fazer essa ação. Então aqui, osso, ela mandou um vídeo, ainda não tinha começado a live. Então a partir daqui começou a live. Como é que foi? Novidade no Cabaré, live ao vivo. Tô aqui com essas duas figuras, é difícil reunir esses dois, tá? Então, divirta-se, vamos falar hoje sobre saúde. Boa noite a todos, mestre Pierre. Aí o Roger, boa noite, mestre. Máximo respeito. Vamos lá para mais uma live. Vou iniciar pedindo o currículo dos dois entrevistados. Pierre e Petros, qual o currículo de vocês? A gente estava ao vivo, então eles usaram o mesmo celular para os dois responderem. Então a resposta foi: Opa, boa noite a todos, boa noite, França. É um prazer estar aqui, meu amigo, com meu irmão, para a gente poder responder a temas aqui variados da área de saúde, de medicina, enfim, tentar atender aqui a necessidade do pessoal e de alguma forma trazer informações que sejam confiáveis e atualizadas para nós, certo? Bom, França, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Amazonas já há mais de 20 anos e sou cirurgião geral há 15 anos atuando. E também atuo na área de pediatria há cerca de 20 anos, né? Sempre aqui, apesar em alguns momentos na minha formação terem acontecido fora de Manaus, mas atualmente a minha atuação é no estado do Amazonas. Eu sou o Pierre. Como estávamos ao vivo, os dois vão responder pelo mesmo aparelho. Faço as perguntas, aí que é chamando para live. Aí aqui... Então, gente, aqui é Petros falando e boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui e falar com vocês exatamente sobre essas questões relacionadas à saúde. Só para começar e adiantar logo, a gente vai ter uma live específica para a gente falar sobre luta livre, né? E que para a gente é uma coisa que a gente quer muito fazer também. Mas hoje, tentando mudar um pouquinho, diferenciar um pouquinho e também eventualmente responder aí algum questionamento ou dúvidas sobre saúde, né? A gente vai fazer uma live mais voltada para isso, mas a gente vai ter uma próxima edição, né, Francis, que a gente possa falar especificamente sobre luta livre, histórias e histórias. Eu sou médico também, formado há mais de 20 anos. Sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, com especialização em cirurgia de urgência. Sou urologista também, com especialização em urologia pediátrica. Então, o ramo de atuação que eu mais faço hoje em dia é exatamente a urologia infantil. Belo currículo. Vamos começar com a definição do tema da live. Como vocês definem saúde? O termo é muito abrangente, né, França? É muito generalizado e muito generalista também, mas assim, a gente acredita que a saúde, ela é um conceito que tem multifatores. Não é apenas você estar sem doenças, não é apenas você estar saudável no sentido físico, mas ela também passa pelo bem-estar psicológico, mental, né? Passa por uma vida que favoreça, né, as questões envolvendo a boa saúde, né, ou seja, boas práticas cotidianas que possam, compostas com outros ingredientes, deixar a pessoa no bem-estar. Eu acho que a saúde passa por isso. Multifatorial, não pode ser esquecido o lado psicológico, não pode ser esquecido o lado emocional, né, com todos esses fatores aí bem trabalhados, né, de forma positiva, você alcança esse conceito de saúde. O que acho que levou os senhores mestres a optar para a área da saúde? Boa noite. Complementando
que o Pierre falou, né? É exatamente isso, saúde, mas a saúde também, na concepção também um pouco mais ampla, ela também é um estilo de vida, né? Você tem um estilo de vida que lhe proporciona o bem-estar mental, físico, emocional, e isso a gente pode chamar de saúde. Então, atitudes, práticas de bem-estar, e até a gente pode chamar assim, preventivas, né? Você tem um estilo de vida onde você possa se prevenir de problemas, de doenças, de intercorrências, né, na sua saúde. Isso a gente pode chamar de saúde. Então, a saúde, ela na verdade seria a vida saudável. Na vida saudável, né, o conceito de vida ele é super amplo, né? Então, a vida saudável, eu acho que é você praticar a saúde. Respondendo. Definam a saúde no Estado em uma palavra. Onde vocês atuam? Assim, a gente, desde jovem, sempre teve muito interesse pelas disciplinas na escola da área de biológicas, né? A gente sempre teve facilidade e interesse em biologia, em química, física até. Quando a gente foi se aproximando do final do ensino médio, já na hora de fazer as opções para o vestibular, isso já tem 30 anos atrás, a gente tentou agradar esse nosso interesse, né, na área de biológicas. E optamos então por fazer o vestibular para medicina. Na época só tinha uma faculdade, a Federal do Amazonas, era concorridíssimo, mas a gente estudou bastante e conseguimos o êxito, né? Conseguimos o sucesso, os dois ao mesmo tempo, né? Fizemos o mesmo vestibular, passamos no mesmo vestibular, deu certo e ingressamos aí na carreira de médicos. Difícil. Churran. Precária seria a palavra. Uma palavra talvez não seja suficiente para a gente definir, mas eu posso dizer que a saúde pública, em termos gerais, não só do nosso estado, né, gente, mas no todo o nosso Brasil, tá? Ela é desafiadora, tá? Então, ela é um desafio de gestão, tá? Então, para mim, a gente pode pensar a saúde pública como um desafio de gestão. E a gestão, a gente passa por o que se gasta, o que se compra, o que se precisa, o que se usa, o que você constrói, o que você destrói, o que você abre, o que você fecha. Então, a gestão, ela é ampla e trabalha com tudo isso. Então, saúde pública, né, vamos pensar assim, é um desafio de gestão. E a gestão, ela passa por tudo que você precisa fazer para levar a saúde. Lembrando que a saúde, ela não está só no transplante de coração, né? Ela está também na prevenção de uma água tratada, de um esgoto, etc. Vou fazer as próximas perguntas em áudio. A saúde particular é melhor que a pública? Boa pergunta. Bom, pessoal, vou fazer as próximas perguntas em áudio. Estou com os entrevistados aqui. Vamos lá. Medicina, vestibular, já é difícil, o curso também é difícil. Como vocês fizeram para conciliar aí com a parte da luta? Ou teve um momento que vocês tiveram que abdicar para se dedicar somente para o que vocês escolheram? Deu para conciliar? Não deu? Como que vocês fizeram? A gente começou a lutar muito jovens, né? Nem tínhamos pretensão alguma de fazer medicina. Não tinha sido essa a nossa escolha. E graças a Deus a gente ascendeu rápido na luta, começamos a ensinar, abrimos o nosso próprio tatame, e foi nessa época que a gente foi prestar o vestibular, motivado por aquele interesse que eu falei mais cedo na outra resposta, né? Mas eu acho que teve uma questão interessante, importante, aliás, para a gente ter levado a sério isso, que foram os nossos mestres, né? O mestre Falabella e o mestre Marcelo Bertolucci sempre foram incentivadores da nossa formação, né, como profissionais. Eles sempre cobraram da gente que nós fizéssemos algo a mais além de sermos lutadores.
E essa cobrança eu levo comigo, meu irmão leva conosco, levamos para os nossos alunos também, sempre falei isso. Uma frase que aluno meu já ouviu muito: não adianta vencer só dentro do tatame. E isso nossos mestres cobravam da gente, então eles foram incentivadores também para nós irmos atrás dessa formação, da formação superior, para especializar, para a gente poder crescer como pessoas e profissionais também. Boa pergunta. Vocês já pegaram um caso difícil de resolver, no qual os senhores pararam, pensaram e falaram em pensamento: e agora? O que eu vou fazer? Ainda falando sobre essa questão, Franci, de conciliar, né, rapaz, a nossa formação, a faculdade de medicina com a luta, teve um período que a gente teve realmente que parar um pouco, né? A gente já estava com a nossa academia, a Clone já funcionava, já existia, né? E sem querer falar assim agora especificamente da luta, né, mas apenas dando um insight, naquela época a gente estava com poucas academias funcionando em Manaus, e algumas academias inclusive tiveram que fechar por outros problemas, outros professores tiveram problemas também com suas academias, e a gente estava com a nossa já aberta, mas rapaz, a gente entrou na reta final da faculdade e não dava mais para a gente continuar dando treino, até treinando ficava muito difícil. Tivemos até que viajar, né, para fazer parte dessa formação fora de Manaus. E aí, rapaz, a Academia Clone não parou, porque o Totonho, né, continuou dando aula na nossa academia, junto com a ajuda dos outros alunos mais graduados, Xixico, Fernandinho, Estevão, né, Neto Carvalho, Negão. Os meninos tiveram à frente da nossa academia em vários horários, né, da Clone, enquanto a gente não podia estar dando aula e não podia estar treinando, porque realmente a faculdade ela exigiu isso da gente naquele momento. Foi há quase um ano disso. Acredito que já deu para ter um apanhado dos entrevistados, então vamos entrar diretamente no tema da live. Tio Ram, meu bom amigo, assim, a saúde particular, ela tem mais, assim, a saúde hoje em dia, ela é muito tecnológica, e tecnologia é uma coisa cara, né? Então, assim, quando você consegue ter a oportunidade de bons investimentos, né, de uma boa gestão desses investimentos, você eleva a qualidade da saúde, sem dúvida nenhuma. Então, assim, os grandes hospitais, não são grandes só pelo tamanho ou por ter fachada de vidro, não, sabe? Por ter bons resultados, bons profissionais dentro, bons equipamentos, bons métodos de diagnóstico, eles também são muito ricos, né? Então, os hospitais famosos, o Einstein, Sírio-Libanês, assim, a ponta da medicina particular brasileira, ela é a medicina muito rica. Então, ela tem capacidade de, com essa gestão de muito dinheiro, também aumentar bastante na sua qualidade, né? Uma coisa que o serviço público não consegue da mesma forma, não consegue. Perguntou aos dois. O enfermeiro Paulo fez 3 palestras sobre o sistema de saúde aqui, o SUS, né? Foi muito legal durante a pandemia. Então, já sendo bem abrangente, eu pergunto aos dois: qual a opinião de você se atua tanto na rede particular quanto na rede privada? O que falta para o SUS? Como eu falei, a medicina pública é um desafio de gestão, né, França? Então, o que falta para o SUS realmente é uma gestão mais preocupada com a eficiência. Eficiência no que se gasta, eficiência onde você atua, eficiência no que você aplica os seus recursos. Então, assim, o que falta para o SUS, para mim, é exatamente isso, uma gestão mais eficiente. Inclusive, a gente pode pensar, um dos grandes problemas do SUS está na corrupção, né? Infelizmente, no desvio de dinheiro, na maneira obscura que alguns recursos são utilizados. Então, a gestão ela também passa por ser mais transparente e, claro, de uma maneira que a gente possa minimizar ou evitar que o dinheiro seja gastado com outros fins, que o dinheiro seja desviado, né? O dinheiro da saúde seja desviado. Então, o que falta para o SUS é isso, é uma gestão mais voltada para essa eficiência, inclusive em evitar a corrupção. Bom, vamos lá. No começo do ano, eu vi uma movimentação sobre a falta de pagamento para as cooperativas, né? Isso foi resolvido, mestre?
Pierre, o que acha do sistema de saúde SUS e do sistema de agendamento CISREG? Só contemporizando, viu, França? Esse problema não é do começo do ano, esse problema é antigo, a gente passou por vários governadores. Eu posso citar aqui alguns governadores que não me saem da memória porque foram péssimos gestores para a saúde do estado do Amazonas, como o Zé Melo, o próprio Omar Aziz, quando passou pelo governo, né? E infelizmente o atual governador não está sendo diferente, ele está deixando muito a desejar. Então esse problema não é novo, ele é antigo. Assim, depois de uma pressão muito grande das empresas médicas, que a gente conhecia como cooperativas e a maioria delas é empresa, a gente conseguiu sanar alguns desses problemas. Continuamos ainda com vencimentos atrasados, inclusive de anos passados, entendeu? E a gente está tentando, como falei, todo mês tem uma mesa de negociações para tentar fazer com que o nosso direito seja cumprido e a gente receba por aquilo que a gente trabalhou. Ainda não estamos naquela condição ideal, está longe disso, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo melhoras. Vamos lá. Boa noite. Primeiramente, mestre Petros e Pierre. Boa noite a todos, boa noite, mestre Pierre, boa noite, mestre Petros. A pergunta é para os dois. Gente, falando do CISREG, essa pergunta aí, ela é interessante, né? O CISREG, em teoria, ele seria uma boa ideia, né? Uma coisa que realmente poderia ajudar muito. Mas na prática a gente não tem visto isso, né? O CISREG, ele centralizou a distribuição de consultas, marcação de exames, procedimentos, etc. Ele centralizou na mão do Estado, mas ele tirou da mão, por exemplo, das unidades de saúde, dos hospitais, até mesmo dos profissionais. Por exemplo, um exemplo muito simples para você entender o CISREG. É difícil, eu atendo crianças no meu ambulatório, por exemplo. Eu não consigo fazer de maneira simples com que uma criança que eu preciso ver, ela consiga agendar essa consulta comigo para o dia que eu acredito seja o ideal. Por quê? Porque ela obrigatoriamente ela precisa passar pelo CISREG. O CISREG, como ele faz uma triagem em tese impessoal, né? Ele vai botando aquela criança na fila, na sequência, né? Isso às vezes faz com que a gente perca o controle sobre o nosso próprio paciente. Isso é ruim, porque tem pacientes e pacientes, tem casos e casos, doenças e doenças. Então, às vezes, o acompanhamento de um não pode ser igual ao acompanhamento de outro. Então, em teoria, o CISREG parece ser uma coisa interessante, mas ele diminuiu a fila física, mas criou uma gigantesca fila virtual, que anda muito lentamente e que atrapalha, às vezes, muito a vida, ou dificulta muito a vida dos pacientes, em vez de facilitar o que deveria ser o ideal, né? Complementando. Outra coisa também que é preciso destacar relacionada ao CISREG, que não adianta você ter um banco de dados, 1000 computadores, uma rede interligada, se você não tem o profissional para resolver o problema do paciente. O exemplo também fácil da gente citar aqui são especialidades que o CISREG regula e que tem 2, 3 profissionais inscritos para darem conta de toda a demanda de pacientes com aquela necessidade, como, por exemplo, reumatologistas, urologistas, entendeu? Cardiologistas pediátricos, neurologistas. Então, assim, são especialidades que tem 2 ou 3 profissionais cuidando dentro do CISREG e a demanda é gigantesca. Então, não adianta ter uma rede integrada de computadores se você não tiver esses profissionais para lá na ponta solucionarem, atenderem, diagnosticarem e tratarem os pacientes que precisam. Não adianta. Mestre Pierre e mestre Petros, tem uma pergunta aqui bem interessante para fazer. O que o senhor achou dessa nova federação internacional onde a sede é aqui no nosso estado do Amazonas? E o que o senhor achou do Campeonato Mundial que foi sediado esse ano no Estúdio 5? Vamos já para um pouquinho de bom humor. Mestre Petros, é verdade que uma consulta urológica começa no final, o cara está saindo, eu tenho um amigo meu que tem um problema. Como é que você responde isso aí? Pergunta para o mestre Pierre e o mestre Petros. Nosso tema hoje é saúde, eu alertei o Roger. Só essa pergunta gostaria de saber a opinião dos mestres.
teremos uma live com os dois só sobre luta. Então, saindo um pouquinho do tema de saúde, mas falando aqui, respondendo a questão da luta, do campeonato internacional, eu achei fantástico. Assim, estivemos lá, entendeu? O Mundial de Luta Livre, né? A federação, a nova federação, né, de luta livre profissional, ela vem para a gente poder realmente ampliar o escopo das nossas entidades de luta, né? Para a gente poder trazer realmente a possibilidade de fazer eventos desse tamanho e eventos que realmente a gente possa profissionalizar atletas, professores, entendeu? Então eu acho que é uma evolução. Tanto que para que a gente possa fazer eventos tanto em Manaus quanto em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, né? E o evento em si, falando do campeonato mundial, ele foi um evento lindíssimo, extremamente bem organizado. Parabéns para toda a organização, Totão e Juliana e todos os meninos que sempre estão lá à frente da organização, os patrocinadores, os colaboradores, que sempre estão ajudando. Então foi um evento fantástico, né? O lugar mesmo foi excepcional. Só pode ser climatizado, já fez muita diferença, né? Não está tão quente, foi muito legal. Um evento de altíssima qualidade, um padrão muito, muito alto, entendeu? Difícil no Brasil a gente ter um evento nesse padrão e muito mais difícil ainda um evento melhor do que aquele. Obrigado, mestre. Máximo respeito. Aí o Pierre. Gente, o urologista, né, ele é o médico do aparelho urinário, ele é médico de mulheres também, né, as mulheres têm rim, têm bexiga, né, tem problemas nesses órgãos, mas ele também é o médico do aparelho genital e até o médico que lida com as funções sexuais do homem, né, a parte da andrologia, que é uma subdivisão dentro da urologia, ela lida com isso, com a questão de disfunção erétil, de infertilidade, né, a questão da potência sexual, tudo isso está ligado na parte urológica. É muito comum mesmo, né, o cara te abordar, te perguntar, rapaz, estou comigo que está com esse problema, vem cá, aquela pílula azul, ela pode ser usada por qualquer um, é porque meu tio quer usar, essas coisas acontecem mesmo, viu, Francis? Mas assim, é importante que se entenda que isso não pode ser um tabu, né, gente? Não pode haver uma restrição que atrapalha a saúde do homem, né? O homem precisa ser consultado, precisa cuidar da sua saúde, ele precisa visitar o urologista regularmente. Eu sou uma prova de como, sendo urologista pediátrico, eu trabalho até com crianças, né? Que têm problemas e que a gente consegue tratar e, graças a Deus, resolver a grande maioria desses problemas. Mestre Petros, então o senhor também atende mulheres? Interessante. Que tipo de atendimento é mais corriqueiro com mulheres na parte da urologia? Então, as mulheres, elas têm muitos problemas, em alguns casos até mais do que os homens, como por exemplo as infecções urinárias, os cálculos renais, os cálculos urinários, as pedras, né, que podem aparecer no trato urinário, tanto no rim quanto na bexiga, por exemplo, elas são tão comuns nas mulheres quanto nos homens. Então, tem vários problemas que as mulheres podem ter, né, e que o urologista é quem trata, o urologista é quem resolve esses problemas. Então, eu, inclusive, por exemplo, meninos e meninas, né, as crianças, eu tenho quase a mesma proporção de meninas que eu atendo e acompanho do que de meninos, né? Eu diria que é mais ou menos 60 a 40. 60% são meninos e 40% são meninas, né, com esses problemas. O xixi na cama é uma coisa também que é muito comum nas meninas, né, as crianças que ainda fazem xixi na cama até uma certa idade. Então, vários problemas urológicos acontecem tanto em homens quanto em mulheres e o urologista vai tratar de mulheres e de homens da mesma forma para resolver esses problemas. Mestre Petros, ainda com o senhor falou que faça a parte de atendimento de criança em urologia. Quase não sai, pessoal, estou gaguejando. Crianças que têm problemas urológicos, quais são os mais comuns? Mestre Petros e mestre Pierre, uma pergunta sobre a saúde. Hoje, na situação que está a nossa saúde pública aqui no Brasil, o que está faltando realmente para que a nossa saúde pública se torne uma saúde de uma ótima qualidade?
pergunta. O mestre Veiga apagou aqui. Assim, os problemas de saúde brasileiros, eles são multifatoriais e tem de toda a espécie. Mas a gente pode destacar algumas coisas que realmente fariam a nossa saúde mudar de cara, mudar de patamar, se tornar mais eficiente, se tornar reconhecidamente melhor. Eu acho que principalmente, já foi dito lá mais acima, sobre a gestão, né? Você precisa ter as pessoas certas para poder você gastar, investir, né? Administrar também de forma certa. Então, infelizmente, ainda tem muito aventureiro gerindo a saúde, né? Você não precisa pensar na saúde lá em Brasília, você vai no interior do estado, do Amazonas, ou de qualquer outro estado brasileiro, e você vai encontrar, por exemplo, um engenheiro secretário de saúde, né? Ou você vai encontrar uma pessoa que não tem nenhuma formação, nenhum conhecimento dentro da Secretaria de Saúde, fazendo compras, por exemplo, para a Secretaria de Saúde. Isso aí é um exemplo que está em todo o Brasil de uma administração que é fadada a fracassar, a fazer errado, a tropeçar, né? Então, assim, esse é só um dos fatores. Então, tem muitas outras coisas que a gente poderia acho que ouvir mais a ciência é uma coisa que o Brasil ainda faz pouco, né? Tem que fazer mais isso, tem que acreditar na ciência. Eu sou um cientista, eu acredito na ciência. Então existe muito negacionismo, ainda existe muito amadorismo, charlatanismo. E acreditem que isso aí tudo atrapalha a saúde para ser levada a um patamar que ela merece e que possa atender o povo brasileiro. São só alguns fatores que dificultam e que impedem esse crescimento aí com progresso. Veiga, alguma pergunta? Mestre, uma pergunta para vocês aqui. Um dos dois aí que são cirurgião plástico, tem jeito de melhorar a lataria do França? É uma pergunta sobre saúde, pessoal, entendeu? Então, eu não estou fugindo do tema aqui, viu? Então, as crianças, em modo geral, a gente vai ter muitas patologias, muitas doenças que a criança já nasce com ela. O aparelho urinário, ele é sede de muitas malformações, de muitas alterações, né, nesse aparelho que vão desencadear problemas para essas crianças, tá? Então, tanto no rim, quanto no canal do ureter, quanto na bexiga, nos meninos tem o testículo, tem, por exemplo, no pênis dos meninos tem a fimose. Então, muitos desses problemas, as meninas e os meninos já nascem com eles. Então, as doenças que a gente chama de congênitas, ou seja, aquelas doenças que a criança já nasce, elas são muito incidentes, elas acontecem muito no aparelho urinário. Então, tem muitas dessas doenças que a gente precisa tratar logo cedo e o quanto antes melhor. E muitas delas são tratadas, inclusive, com cirurgias, tá? Então, são muitas doenças, tá? E muitas delas estão relacionadas com problemas que a criança já nasce, ou seja, já tem desde seu nascimento. Parabéns, França, parabéns para tu conseguir uma live com esses dois juntos. Rapaz, eu acho que tu tem que bater cabeça. Já merece um prêmio, hein? Parabéns, França. É uma honra estar aqui com meus mestres aqui, né, nessa live aqui. Porra, muito bacana mesmo, porque é difícil encontrar eles dois, mano, junto. Imagina uma live junto. Isso aí entrou pra história, França. Venenoso, tem espelho na tua casa? Perfeito, mestrão. Totó, meu amigo, que prazer te ouvir, rapaz. Mas você vem logo com uma pergunta difícil dessa, meu irmão. Não faz isso comigo, não. Para ser bem sincero, eu acho que foge da ciência resolver essa carinha amassada do França. Talvez a gente usasse magia ou, sei lá, alguma outra coisa para poder ver se dá jeito. A ciência não alcançou isso não ainda, viu? Ainda não. Uma risada. Mestre Pierre, o senhor era pediatra, depois foi fazer a parte da cirurgia, né? Por que foi necessário fazer isso? O senhor ficou com inveja do Petros, é isso? Mestre Pierre,
na região nacional, na nossa federação brasileira, qual estado se destaca na saúde, que não deixa muito a desejar? Pergunta. Realmente, uma honra estar com esses dois. O Poli mandou aqui uma figurinha. Aí o mestre Pierre respondeu aqui. Só fazer aqui uma chamada. E vamos voltar lá para onde a gente estava, né? Aí o mestre respondeu. Na França, porque na verdade a pediatria ela surgiu na minha vida profissional de uma maneira um tanto incidental, não foi bem uma escolha. Aconteceu de eu começar a trabalhar com pediatria, num dos meus primeiros empregos, eu gostei, realmente me interessei, estudei para isso, né? E aí exerci por muito tempo a pediatria, até hoje eu exerço no SUS da pediatria. Mas na verdade, enquanto ainda na formação médica, na faculdade, eu e o Petros, a gente sempre teve interesse pelas ciências médicas cirúrgicas. Eu sempre soube, acreditava que seria cirurgião um dia. Na verdade, o que eu fiz não foi inveja dele, não. Foi realmente realizar um plano que eu já tinha desde a faculdade. Hoje me tornar cirurgião, graças a Deus eu consegui, sou muito feliz com isso. Mestre Pierre, o senhor é pediatra e cirurgião. Já aconteceu de o senhor indicar uma cirurgia para alguém que só atende na pediatria? E o senhor mesmo fazia a cirurgia? Já aconteceu isso? Assim, não há nenhum lugar no Brasil, nem no mundo, né, nenhum lugar perfeito. Mas vamos falar do Brasil, eu acho que os estados do Sudeste, especialmente São Paulo, mas a gente pode falar de Minas, até do Rio de Janeiro, eles, na verdade, eles têm um destaque porque eles são centros de produção do conhecimento, né? De produção científica. Então, assim, os grandes centros estudantis, as faculdades, as grandes universidades, os melhores cursos de especialização, eles estão nesses estados, né? Como falei, com destaque para São Paulo. Então, notadamente, isso vai gerar, né, uma medicina mais atual, uma medicina mais moderna, uma medicina mais eficaz, né? Então, talvez esse fosse o destaque que eu poderia fazer com os estados do Sudeste e logo depois acompanhando eles os estados do Sul, por conta dessa produção da ciência, dessa produção acadêmica, né, da saúde. É isso. Vamos sair um pouco do tema da saúde para os senhores. Hugo Duarte é o general da luta livre? Entendo. Aproveitando o gancho, o senhor falou com relação à educação, com relação a esses novos profissionais da área de saúde, que estão se formando em medicina, em ambas as áreas. Como é que o senhor acha que está sendo desenvolvido a preparação deles acadêmicas, no caso teoria, como é que eles estão se destacando na parte da prática? Já aconteceu, professor. Na verdade, isso acontece muito por causa da seguinte condição. O Petros é o único urologista pediátrico do estado do Amazonas. Então, o que acontece? E a gente trabalha juntos, a gente opera juntos, atende juntos, a gente faz muitas coisas na urologia pediátrica juntos, né? E acontece que quando eu estou em atendimento pediátrico, de tempos em tempos eu encontro um paciente com alguma queixa, alguma doença que é notadamente urológica, né? E aí eu faço o que é o certo, que é encaminhá-lo ao especialista. Esse especialista é o Petros, né? E aí, às vezes, esse paciente é cirúrgico e lá na frente a gente vai retornar e vai operar esse paciente que eu atendi ele lá no posto e reconheci o problema urológico dele. Então isso aconteceu essa semana mesmo. Eu indiquei um paciente que eu encontrei com fimose, acredite, é muito frequente, mas nem sempre o diagnóstico é dado. Dei o diagnóstico, indiquei, ele já esteve lá com o Petros e vai ser programada no futuro a cirurgia dele. É assim que acontece muito. Pergunta.
Para o Petros, mestre, eu ouvi falar que um amigo meu falou, uma pessoa na faixa de 40 anos, se ela comer jaraqui ovado, ela não tem que fazer um certo exame. Como é que o senhor combate esse tipo de charlatanismo? Como é que o senhor leva a informação correta para as pessoas sobre esses mitos? Ih, você viu, venenoso, tava indo tão bem. Gente, isso é um problema que está acontecendo no Brasil todo e se vocês prestarem atenção, se vocês tiverem um pouquinho de conhecimento e informação, vocês vão ver que isso se tornou um problema em várias áreas, né? Começou-se a ter vários cursos, várias faculdades de direito, de enfermagem, de odontologia, e vocês começaram a ter dessa forma, né? Quando você começa a ter uma oferta muito grande de instituições de ensino, você começa a ter uma qualidade que começa a cair, começa a ter problemas de qualidade, você não consegue manter um padrão de qualidade muito alto. Isso também aconteceu na medicina, acontece atualmente na medicina, né? O Brasil, infelizmente, tem mais faculdades de medicina do que, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tem o dobro de faculdades de medicina que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 250 milhões de habitantes, mais do que o Brasil, que está na casa dos 210 milhões de habitantes, e tem menos da metade das faculdades de medicina que existem no Brasil. Por quê? Porque lá, por exemplo, se prioriza muito a estrutura da faculdade, a formação que é passada para esses alunos. E aqui no Brasil, o cara teve dinheiro, ele faz uma faculdade, tendo ou não tendo hospital, pega os alunos e coloca dentro do hospital público, como a gente vê acontecer muito. Os alunos de várias faculdades particulares de Manaus ficam com a gente, ficam acompanhando a gente, ou então vão para os hospitais públicos. Lá nem sempre eles vão ter um professor que está orientando e ensinando. Às vezes eles ficam lá numa situação meio que desorientada, sem uma preceptoria, né, que deveria acontecer. Isso impacta muito na qualidade dos profissionais. Eu já tenho a oportunidade de ter contato com esses alunos e eu já tive aluno de medicina, de faculdade particular, que, pasmem, não sabia nem escrever. A gente pediu para escrever uns termos, o cara não sabia nem escrever. Que médico que esse cara vai ser daqui a alguns anos, né? E muitos já se formaram, tá, gente? Muitos médicos que estão aí, formados recentemente, tá? Eles vieram desse tipo de nível, tá? De uma faculdade que não deu para eles o conhecimento, a estrutura, o ensino que deveria ter. Então, realmente, isso é preocupante, tá? Muito cursinho de pós-graduação, é meio complicado. Isso tudo tem tornado cada vez mais difícil e tem diminuído muito a qualidade dos profissionais de saúde no Brasil inteiro. Escutando, só temos 10 minutos. Complementando aqui o que o Petros acabou de falar, realmente hoje é temerário e o futuro deixa a gente ainda mais preocupado com relação a esse despejo de profissionais médicos de formação duvidosa, de frágil formação. E não existe na medicina uma coisa que existe, que eu sou um defensor para que possa vir a existir, que é um exame, uma prova que ateste o verdadeiro conhecimento desses médicos recém-formados, que ingressam no mercado. Não existe como existe, por exemplo, para o bacharel em direito que é virar advogado, tem que fazer um exame da ordem. O exame da ordem da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, é um exame que tem um nível de reprovação altíssimo. Então, salvo engano, 15 a 20% dos inscritos são aprovados. Isso mostra como a qualidade dos bacharéis em direito formados é muito ruim, né, para não conseguirem essa aprovação. Deveria haver, eu sou um defensor disso, há projetos, inclusive, em Brasília, mas existe uma política toda que vai contra isso daí, né, sobretudo, infelizmente, a política desse atual governo é um dos principais motes dele, é essa desconstrução da qualidade médica, e você não tem uma prova para atestar isso daí. Deveria ter, porque você forma num dia, no dia seguinte você tem CRM, pode abrir um consultório, pode clinicar, atender, e eu acho isso errado. Acho que por conta dessa formação frágil, deveria haver sim um exame que atestasse a qualidade do médico. Para as faculdades e universidades que oferecem os cursos de graduação em medicina,
Como o senhor, na sua concepção, avalia a qualidade de ensino deles? Vamos jogar para particular, faculdade particular. Bom, vamos lá, a live está caminhando para o final, pessoal, 10 minutos. Pergunta aos dois. Como é que vocês divulgam o trabalho de vocês? Vocês têm alguma plataforma? Ou vocês pretendem fazer uma coisa específica para a área da saúde nas redes sociais? Andrei Farias, em todas as áreas, infelizmente, explicação excelente. Boa noite, mestre. Então, foi o que a gente falou, né? Infelizmente, as faculdades particulares de medicina, elas estão só enriquecendo os donos delas, né? Cobrando mensalidades de 7, de 9, de 10 mil reais, até mais do que isso, entendeu? Então, tem deixado os donos dessas faculdades ricos, mas não tem prestado, assim, um ensino, né? Uma estrutura de qualidade. Tem uma frase que eu ouço ela há muito tempo, e a gente precisa ter consciência disso. Tem gente boa em lugar ruim e tem gente ruim em lugar bom. Eu tenho alguns alunos que acompanham a gente nos hospitais de faculdades particulares que são muito bons, mas são bons por quê? Porque são interessados. Um valor próprio daquele aluno. Ele corre atrás, ele vai lá, ele tira plantão, sábado ele tá de plantão com a gente, entendeu? Tá se quebrando lá no pronto-socorro, ele estuda, ele quer fazer trabalho, ele quer viajar para fazer um curso fora, um estágio fora. Então, é um cara interessado. Aí, em qualquer lugar que ele tiver, na faculdade pública ou particular, ele vai se destacar e vai ter uma formação boa, né? Enquanto outros, né, estão sábado passeando na lancha do pai, né? Estão despreocupados, não estão nem aí para isso, entendeu? Então, vão ser profissionais ruins, certo? Você também vai ter profissionais ruins que podem vir de faculdades públicas também, né? Especialmente pelos problemas que a gente pode ter, né, na estrutura das faculdades públicas por causa de investimento, gestão e administração, como nós já conversamos. Mas assim, o problema todo está exatamente nisso, né? Há muita gente querendo ser médico e simplesmente acha que está pagando a faculdade, vai fazer. No final dessa faculdade, ele sai com diploma e ser um bom profissional. Isso não é verdade. França, você... Eu entendo, mestre. Fazendo uma comparação, né, de ensino, de conhecimento, sendo que eu sou pedagogo formado, né, sendo que o conhecimento, né, ele é muito abrangente, né, ele não depende só de conhecimento teórico, né, tem que ter a prática, né, tem que ter materiais, tem que ter, né, uma estrutura, tudo mais. Entre instituições particulares e instituição privada, pública, qual das duas se destacaria melhor para o educando, no caso, né, no graduado em medicina? Poxa, tá na live do Mestres e Pierre, eu tô perdendo, cara. Tá com a internet manda porcaria. Ouça, meus mestres, ouça. Bom, França, foi conveniente sua pergunta, porque nós estamos já tem algum tempo que a gente nota a dificuldade de acesso à informação de qualidade, informação atualizada, e a gente está tentando expandir a abrangência e assim, o acesso a essa informação nas redes sociais. Nós estamos sim montando, está em vias de finalização, um canal próprio meu e do Petros, que a gente vai falar sobre temas de saúde em geral. Não são só temas médicos, não, mas são temas em saúde em geral. Inclusive vai falar muita coisa sobre a prática esportiva, a prática de lutas, muita coisa ligada mesmo ao nosso universo, né, de esportistas amadores ou profissionais que somos. Então a gente está montando esse canal, vou já colocar aqui mesmo no Cabaré, vou fazer um
vou dar uma dica aqui, já colocando o pôster do nosso canal. Logo, logo ele vai estar plenamente funcionando, com muito material bom, interessante. E a gente recomenda que, quando isso acontecer, as pessoas sigam, entrem lá, nos acompanhem, se inscrevam, porque a gente está com a intenção de fazer disso um portal, uma plataforma de acesso com muita qualidade. Olha, pessoal, então tá aí a novidade, o complemento da live, né? Os dois estão lançando aí uma plataforma que vai ter informações mais detalhadas, então notícia boa. Ambos têm as suas redes sociais, mas vai ter um canal específico sobre saúde. Bom, pessoal, vou perguntar do Petros, que dá uma live só sobre urologia, né? Mestre Petros, perguntas do tipo, quero aumentar, quero engrossar, quero dar 10 tentativas, tenho 50 anos, sou cardíaco, hipertenso e tabagista. Há uma psicologia no seu atendimento, como é que o senhor traz o cara para a realidade, mestre? Desliga teu ventilador. Ô, seu amigo Polho. Aí mandaram aqui a figurinha. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, gente. Tem gente boa em lugar ruim, tem gente ruim em lugar bom. Então, a formação, hoje em dia, especialmente em medicina, ela depende muito do interesse do aluno, né? E assim, o aluno da faculdade pública, ele ainda é aquele aluno, rapaz, que sonhou, que brigou, que batalhou, que, sabe, virou a madrugada estudando para passar num vestibular, para sair, às vezes, de uma escola mediana, ou até mesmo de uma escola pública, que sonhou ser médico, entendeu? Então, aquele cara que ele tem dentro de si essa vontade de crescer, de ser bom, de brigar, de ir atrás. Ele não tem nada fácil na vida dele, ele não tem nada de mão beijada. Então, ele é um cara que está acostumado a brigar, a lutar pelo sonho, pela vontade, pelo que ele quer fazer, né? E nas faculdades privadas, faculdades particulares, tem muito aluno lá, rapaz, que o cara fez 18 anos, o pai deu um carro, entendeu? O cara tem muito dinheiro, as coisas são mais fáceis na vida dele. Então, ele não está muito acostumado a ralar, a dar o sangue pela formação, né? Então, isso ainda é muito mais presente nas faculdades privadas. E aí, como eu falei, se o estilo do aluno é esse, ele não é um cara que ele vai se dedicar de corpo e alma à formação, à melhoria do que ele aprende. Ele não vai ter isso, né? E os professores também são um fator interessante, né? Nas faculdades públicas, né, a gente ainda tem a maioria do corpo de professores, ainda é um corpo de professores com mais experiência, mais voltados para o ensino e para a pesquisa, né? Eu tenho muito aluno meu que dá aula em faculdade privada, ou seja, são profissionais que têm menos experiência, né? Alguns até de maneira surpreendente estão lá dando aula, porque, vou te dizer, não foram muito bons alunos não, quando eles passaram por mim. Então assim, estão lá porque tem a oportunidade, está ligando um salário e tudo, mas dizer que eles estão ali comprometidos com a boa formação dos seus alunos, não dá para a gente afirmar isso de maneira categórica, não. Então, os professores, eles ainda estão, em sua maior parte, têm qualidade maior nas faculdades públicas, nas faculdades estadual e federal. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Tem que praticar atividade física, França. Então, aqui vai as minhas últimas 2 perguntas. Realmente tem muito disso. Tem cara que quer que a gente faça milagre, né, França? E assim, isso, gente, não tem jeito. O cara não vai chegar, não vai envelhecer bem se ele já tiver uma vida inteira procurando, né, saúde, procurando uma qualidade de vida, né? Então, às vezes o cara chega realmente com 60, 70, 80 anos, né, e tá com um monte de problemas e quer que a gente faça um verdadeiro milagre na vida dele, na função sexual, na potência dele, e isso não vai acontecer. Então, se você não se preocupar hoje, quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, se não se preocupar hoje, como você vai envelhecer, como você vai estar daqui a 10, daqui a 20 anos, você vai ter uma surpresa desagradável quando essa idade chegar, né? E realmente é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Ainda bem, França, que eu quase não tenho mais atendido adultos para não ter que passar por esse tipo de coisa, né? Só mesmo as crianças, basicamente, na parte urológica. Mas é preciso que se entenda, tudo tem um preço, né? Então, se você não tem uma vida desregrada, se você não tem cuidados,
você vai ter que pagar um preço na sua velhice, e quando você tiver com mais idade, com 50, com 60, com 70 anos, você vai pagar esse preço. Bom, pessoal, vamos lá. A live está encerrando, eu tenho que fazer minhas duas últimas perguntas. Bom, vou perguntar aos dois sobre a parte aí da cirurgia, né? Se vocês podem contar um caso interessante aí na parte de cirúrgica que vocês passaram aí nos plantões aí da vida. Tem muita coisa, né, França? A gente tem muita experiência já e já vi de tudo um pouco. Mas eu tenho uma situação, um caso que eu vi na minha formação, quando estava fazendo residência, e vi de novo, recentemente. Acho que um mês passado eu vi uma situação que foi o seguinte. Era um paciente que desenvolveu um quadro de apendicite, né? Apendicite é uma urgência cirúrgica, só trata operando, né? É um quadro agudo, então começa a doer ontem, hoje e amanhã tem que operar, senão essa pessoa vai morrer. E aí, a gente examinando esse paciente, foi no 28 de agosto, como eu falei, idêntico com o caso que eu vi na minha residência há 15 anos atrás. E esse paciente, quando nós fizemos um exame de imagem, que foi uma tomografia, ele tinha uma imagem bem na posição do apêndice, uma imagem que na tomografia ela brilhava como se fosse de metal. Que diabo é isso? E os estudantes que estavam me acompanhando nesse dia especificamente tomaram um susto, não entenderam, mas eu já sabia o que era porque eu tinha conhecimento desse caso da minha residência. E fui operar esse paciente, operei, cheguei lá, era um apendicite, o apêndice dele estava lá super inflamado, em ponto de estourar, e eu retirei o apêndice. E quando eu abri esse apêndice dele, estava cheio de chumbo dentro do apêndice dele. E aí os meus alunos não entenderam, ficaram com aquela... O que é isso, pelo amor de Deus? Eu falei, eu vou dizer uma coisa, eu já sei o que é isso aqui. Não, mas como, chefe? O que houve? Eu falei, esse paciente ele é um paciente do interior e ele é um custo mais consumidor de carne de caça. Pode perguntar dele. E o pessoal não entendeu aí qual era a lógica disso daí. Depois que a gente pôde conversar com o paciente, entrevistar ele, né, confirmou-se isso que eu tinha dito. Ele realmente era um paciente do interior e que consumia muita carne de paca, de tatu, né, onde ele vivia. Ele caçava, na vila dele tinha muita caça. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas caçam com aquelas espingardas chumbeiras, né, e muitos desses chumbinhos ficam na carne do animal. E o pessoal tá lá, faz um churrasco, faz um guisado, come, e esse chumbo, às vezes, a pessoa morde, então engole 1, 2, 3, 4, 5 chumbinhos daqueles, ainda mais se você tem uma vida que está sempre ligada ao consumo de carne de caça, e aí isso vai se depositando, vai andando pelo teu trato gastrointestinal, um dia, num momento, como aconteceu com ele, se depositou no apêndice, virou um causador da inflamação, e ele fez um apendicite. Então, essa foi a explicação. E é uma coisa que não acontece sempre, só acontece em lugares que tem esse método de viver, né? E aqui na Amazônia isso não é incomum, não. Interessante. O André Farias, eu gosto demais de carne de caça, que loucura, que história. Vou falar pro meu pessoal do interior. Então, como a gente já fez na emergência, desde que eu sou aluno eu atendo na emergência, e então sempre dei plantão nos pronto-socorros de Manaus, 28 de agosto, João Lúcio, Platão Araújo, nos pronto-socorros infantis também, né? A gente tem sempre muitos casos de pacientes vítimas de violência. Infelizmente, inclusive, isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Pacientes vítimas de agressões físicas ou de violência. E teve um caso interessante, até quem é leigo sabe que o coração da gente ele é voltado para o lado esquerdo do nosso corpo, né? E o que aconteceu? Esse paciente era um jovem, ele tinha sofrido uma tentativa de assalto, não ficou bem esclarecido se ele, por acaso, se ele reagiu ao assalto. Eu sei que o marginal que estava assaltando ele deu uma facada no peito dele, e essa facada foi exatamente na região do peito, do lado esquerdo, ou seja, onde normalmente você atinge o coração. E ele chegou, o rapaz chegou, tinha sangrado bastante, chegou, não estava bem, mas quando eu vi aquela facada de um rapaz, isso aqui pegou no coração. Como é que esse bicho ainda está vivo? Porque já tinha acontecido há uns 30, 40 minutos, tinha acontecido essa situação. Foi o tempo de socorrerem ele e levarem até o pronto-socorro. E eu falei, tem que operar, porque ele está com sinais de que teve um sangramento e eu acho que isso aí pegou o coração. Vai ter que abrir esse coração dele para ver como é que está. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu operei abrindo pelo tórax, ele tinha tomado uma facada no peito, né, no tórax, e também uma facada no abdômen. E quando a gente
Como ele estava estável da parte cardíaca, aparentemente não era tão grave, eu comecei abrindo pelo abdômen enquanto a gente monitorizava ele para ver se o coração dele estava funcionando direitinho, e até então estava. E quando eu abri o abdômen dele, a gente começou a operar, eu percebi que ele tinha uma situação interessante. Ele tinha uma inversão dos órgãos dentro dele. O coração, que normalmente é à esquerda, no caso desse jovem, era à direita. E o fígado, por exemplo, que é um órgão que fica à direita do nosso corpo, dentro do abdômen, ele estava à esquerda. Ou seja, dentro dele, os órgãos que são ímpares, né, os órgãos que são de um lado do corpo, estavam no lado inverso. Então ele tinha aquilo que chama de situs inversus totalis, é o nome que a gente dá para isso. Então o coração dele era voltado para a direita e não para a esquerda, e foi por isso que a facada que ele tomou não foi fatal. Ele não morreu porque o coração dele era voltado para a direita. Se o coração dele fosse na posição normal, aquela facada, como eu reconheci quando chegou, eu digo, rapaz, essa facada é uma facada fatal, uma facada que deu em cima do coração, e não pegou no coração por causa disso. E ele não sabia, obviamente, a gente só ficou sabendo porque quando a gente operou, a gente viu que os órgãos dele dentro do corpo estavam todos trocados de lugar, né? E isso foi o que salvou ele nesse caso aí. Foi uma sorte, né, que ele teve de não tomar uma facada fatal por causa dessa posição modificada dos órgãos do corpo dele. Bom, pessoal, live é excelente, mas eu tenho que encerrar. Então aqui vai minha última pergunta clássica das lives aqui do Cabaré. Como eu estou ao vivo, vou fazer ela em vídeo aqui com os dois entrevistados, depois eles respondem separado. Difícil reunir esses dois. Para minha sorte, o mestre Petros veio com a camisa diferente, mas eu confesso que no treino eu espero eles falarem para me saber quem é quem, pessoal. Bom, pessoal, eu tenho que encerrar a live, 1 hora não deu, tá? Última pergunta clássica aqui das lives do Cabaré. Pergunto aos dois: se vocês pudessem viajar no tempo, lá no começo da carreira de vocês, como médicos, hoje com a experiência que vocês têm, que conselhos vocês dariam para vocês mesmos? O que vocês fariam diferente? Bom, vamos ver como é que foi feita aí a resposta dos dois. Bom, França, eu honestamente me considero muito feliz e realizado na minha profissão. Talvez eu não tivesse muitas coisas a mudar, eu talvez não me desse nenhum conselho no início da minha carreira que mudasse muito a minha condição atual. Eu acho que talvez eu me pediria para eu estudar um pouco mais. Acredito, eu estudo muito, mas eu ainda gostaria de estudar um pouco mais. Eu talvez tivesse perseguido mais um curso no exterior, só para realmente dar uma sedimentada, vamos dizer assim, mais forte na minha formação, né? Mas eu ainda me considero jovem, acho que ainda posso fazer algumas dessas coisas e de uma maneira geral eu me considero bastante satisfeito com a condição que eu estou hoje, aonde eu cheguei, me sinto realizado, sou feliz com o que eu faço, eu não vou com raiva para o meu plantão, não tenho preguiça de trabalhar, não me chateio de passar a noite, a madrugada operando. São coisas que na verdade me satisfazem, que me deixam felizes, e eu acho que eu não serviria para ser outra coisa em termos profissionais se não fosse ser médico. Então, com relação a isso, eu acho que eu estou bem atendido para mim mesmo. Não é porque a gente é gêmeo não, mas eu faço minhas as palavras do Pierre. Eu tenho a grata satisfação de poder dizer isso, porque isso é uma coisa cada dia mais rara em qualquer profissão, entendeu? Mas eu tenho a grata satisfação de poder dizer isso com muita satisfação, muito orgulho, que eu só fiz o que eu gosto. Dentro da minha formação, dentro de todas as minhas especializações, dentro de todo o estudo, todos os anos que eu tenho, eu sempre busquei, sempre foquei, sempre consegui fazer, essa é a grande dádiva, sempre consegui fazer aquilo que eu mais gosto. Então eu fiz medicina porque eu gosto, fiz cirurgia porque eu gosto mais, eu fiz urologia porque eu gosto mais, eu fiz urologia infantil porque eu gosto mais ainda. Então é uma grande satisfação para mim, eu acho que eu não mudaria nada nisso, não teria nenhum conselho específico que pudesse de modificar ou diferenciar demais isso durante a minha vida. Então é uma satisfação trabalhar no que eu faço, é um prazer enorme, adoro o que eu faço, entendeu? E faria tudo novamente. Até hoje eu confundo, André Farias. Queixinho. Eu também.
Pessoal, língua coçou para falar sobre luta, mas o tema é saúde hoje. Como eles já falaram, tá vindo aí um canal, né, somente sobre saúde. Vai ficar os links aqui para quem quiser acompanhar. Eu preciso encerrar, pessoal, então eu vou pedir aos dois agora as considerações finais. Eu só reconheço quando eles falam. França, só temos a agradecer esse espaço, um lugar que a gente gosta de estar, com pessoas que a gente gosta muito, nós temos bons amigos aqui, temos alunos nossos, gente que eu sei que nos respeita e nos considera, e foi um prazer enorme, já tinha tempo que você me cobrava essa live, a gente está aqui finalmente conseguindo fazê-la. Eu acho que os temas foram úteis, a gente pode pensar no futuro em fazer uma nova edição com outros temas ligados à área de saúde. De uma maneira geral, só tenho a agradecer pelo tempo, por quem pôde ouvir, por quem ainda vai escutar, e vamos guardando aí as próximas dúvidas, os próximos interesses na área de saúde, para a gente poder tentar atender todo mundo, né? E a gente espera que o nosso canal de saúde, que não fala só de medicina, mas de saúde de uma maneira geral, possa também fazer isso, atender às necessidades, informar, trazer qualidade para todo mundo. Não tem restrição, não precisa ser médico, não precisa ser da área de saúde, nada disso. É para as pessoas de uma forma geral. O que a gente quer é isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de quem pôde perguntar, quem pôde fazer qualquer questionamento. A gente vai ter uma live para falar de luta livre, né? Espero que a gente faça ela em breve. E eu acho que cabe muito bem a gente ter uma segunda edição de uma live sobre saúde, pessoal. E deixo vocês o convite para conhecer tanto o meu canal do Instagram, Dr. Petros Oliva, quanto o nosso canal, o meu e do Pierre, né, que é o Saúde em Dose Dupla, que está tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente deve também ter uma edição dele para o Facebook logo, tá? Mas está lá, o Saúde em Dose Dupla, onde a gente vai começar a disponibilizar para todo mundo um material de qualidade, falando sobre várias coisas em relação a práticas saudáveis e vida saudável. Tá certo, gente? Obrigado, uma boa noite para todos, fiquem todos com Deus. Com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Bom, pessoal, final de mais uma live aí, né? Difícil reunir esses dois. Não deu para falar tudo em uma hora. Panda, Semente do Mal, Rossi, aqueles temazinhos sobre urologia, fazer em separado com o mestre Petros, tá? Eu vou cobrar dele aqui. Agradecer os dois, live excelente, boa participação aí dos colegas. Esperava mais, né? Logicamente. Bom, pessoal, o tema foi saúde. A língua coçou para falar sobre luta, né? Mas assim, como os dois falaram, eles estão lançando aí uma plataforma aí para falar sobre saúde, né? Que é a área de atuação deles, e vai ficar os links aqui para quem quiser acompanhar, tá? Agradeço aos dois, live excelente, sempre eu aprendo quando eu paro para ouvir os dois. E pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Live excelente, forte abraço ao mestre. Encerrar com vídeo, né? Bom, pessoal, difícil reunir esses dois. Live excelente, sempre eu aprendo quando eu paro para ouvi-los, tá? Uma hora não foi suficiente, tá? Panda, Rossi, aquelas perguntinhas pro mestre Petros, já foi separado, tá? Vai ter uma live só sobre isso. Aquelas duvidazinhas lá a gente vai tirar com eles, tá? Agradeço aos dois, pessoal, e vou deixar aqui os links aí da plataforma que a gente vai lançar somente sobre saúde. Agradeço aos dois, nossa primeira live ao vivo, tá? Aprendi muito, obrigado. E é isso aí, pessoal. Falou, pessoal. Obrigado. Boa noite. Logo estará pleno o nosso canal. Esperamos poder encontrar com todos lá. Obrigado. Aí quem mandou um vídeo. Rapaz, essa semana aconteceu uma situação na academia, olha, um lance lá que eu disse, bicho, preciso falar sobre isso, olha. Pois aconteceu parecido comigo no hospital. Me perguntaram uma informação que, apesar de ser simples, sabe, nem todo mundo tem acesso. Acho que a gente poderia resolver. É por isso que a gente deveria, e que nós fizemos, o nosso canal, o Saúde em Dose Dupla. A intenção aqui é tirar dúvidas que são relativamente simples até, mas que nem todo mundo sabe aonde encontrar as respostas para essas perguntas. E levar para vocês, com qualificação, os questionamentos, as respostas que a gente pode levar para resolver essas dúvidas e ajudar você. De maneira simples e direta.
a ter uma vida melhor e simplesmente mais saudável. Agora, começando o nosso canal, nos ajude seguindo a gente no Saúde em Dose Dupla. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para essa informação chegar cada vez a mais gente. Rapaz, essa semana aconteceu uma situação na academia, olha, um lance... Bom, pessoal, aqui foi o link aqui do canal deles, né? Vai ficar aqui na descrição para você chegar lá, tá? Aí aqui o folder da iniciativa deles, né? No canal de Medicina e Saúde. Aí o pessoal aqui agradeceu. E foi concluída a live. Bom, pessoal, foi a primeira live ao vivo no Cabaré. Eu estive presente lá na residência do mestre Pierre, né, junto com o mestre Petros. Fizeram esse bate-papo com a gente sobre medicina e saúde. Agradecer os dois, live excelente. 1 hora foi pouco tempo. E fica o convite para vocês participarem da iniciativa do canal que eu estou montando para falar sobre medicina e saúde. O link vai ficar nos cards aqui por cima e no comentário fixado aqui por baixo. É isso, dou por encerrado mais um compilado de uma live no Cabaré do Nego Velho. Como é que eu saio daqui? Tchau.